Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, minhas queridas irmãs. É muito bom estar com vocês nesta manhã, nesse sábado chuvoso, aqui em Montemor. Um pouquinho frio, mas um clima assim bom, agradável, né? Mas é bom estar com você nesta manhã e compartilhar a palavra do Senhor juntos, né? Nós começamos um tema e nós demos o seguinte título para o nosso tema: a marca do verdadeiro discípulo. E nós fizemos uma introdução e eu gostaria de repetir o texto inicial, que é Mateus capítulo 13, da parábola do trigo e do joio. Só que hoje eu vou, em vez de falar a marca do verdadeiro discípulo, eu vou colocar apenas o título A Marca do Discípulo. E nós já falamos que a gente poderia colocar outro título, tipo o perfil, o sinal, mas a gente entendeu que a marca, ela reflete bem aquilo que nós estamos refletindo com você aqui nesta manhã de sábado, né? Falamos na quinta-feira, fizemos essa introdução e hoje nós vamos continuar. Então nós iniciamos dizendo que a igreja está repleta de impostores. E isso em princípio parece que choca um pouco a gente. Pensar que a igreja está repleta de impostores, pensar que no meio do povo de Deus possam existir pessoas que não são sinceras, verdadeiras. Até mesmo muitas das pessoas que estão ali não pertencem ao povo de Deus. Isso é um pouco chocante, né, pensar sobre isso. Mas a gente sabe que a nossa sociedade humana, ela tem essa questão de muitas vezes gente que está no nosso meio não reflete bem aquilo que nós entendemos, né? Que é a nossa vida. E na igreja não foge diferente disso. E o texto que nós lemos, vários textos na quinta-feira, né? Lemos Judas capítulo 1, verso 3 a 4. Lemos segunda carta de João, versículo 7 a 11. Lemos Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Lemos Atos, capítulo 20, versículo 28 a 31. Textos que falam de pessoas que entram nas igrejas, nos últimos tempos, pessoas confundirem a igreja com ensinamentos errados, com doutrinas erradas. Esses textos você lendo, você vai poder refletir bem sobre essa questão. Mas o nosso texto base, o texto que a gente usou para iniciar a nossa conversa, é Mateus. Eu gostaria de relê-lo novamente, Mateus capítulo 13, do versículo 24, Mateus 13, versículo 24, até o versículo 30 é a parábola, ou a história que Jesus conta sobre uma pessoa que semeia o trigo durante o dia e à noite vem o seu inimigo e semeia joio no meio do trigo. Então eu gostaria de ler de novo essa parábola para nós nesta manhã. E aquilo que nós falamos, são poucas parábolas que nós temos a explicação que Jesus dá. E essa é uma parábola que Jesus explica. É uma delas, né, que Jesus explica. Eu acho interessante isso, né? A preocupação de Jesus de explicar essa parábola, já preparando o seu povo, os seus discípulos, a sua igreja, com respeito aos impostores, que é o título que nós estamos dando aqui. Então vamos lá, Mateus 13, do versículo 24 ao 30, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem
que semeou boa semente no seu campo. Perceba que ele está explicando que o reino dos céus é como uma pessoa que vai e semeia boa semente no campo. E ele continua: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele quem? Deste homem que semeou boa semente. Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Eu acho interessante, ele não fica ali para ver crescer, ele retira, porque ele sabe que vai crescer no meio. Ele tem certeza que esse joio vai crescer no meio dos trigos, vai crescer junto, né? Seguindo o texto: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então o trigo cresceu, produziu fruto, mas no meio do trigo tinha o joio, que foi plantado pelo inimigo, diz o texto aqui. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Perceba, é uma pergunta de surpresa. Quer dizer, aquele pessoal está surpreso. Como é que pode? O Senhor não semeou o joio, e como é que pode o joio estar aqui também? Então, é uma pergunta assim, nós estamos surpresos. E essa pergunta leva assim a entender, mas o senhor tem certeza que o senhor semeou só trigo? Porque o inimigo veio à noite. Seguindo o texto: ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Então, o dono do campo, o homem que semeou boa semente, não está surpreso. Ele não tem o mesmo espanto que os donos, os servos dele. Ele sabe que foi o inimigo que fez isso. Perceba de novo: ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Ele fala na certeza. Seguindo o texto: mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Perceba que os servos, eles estão querendo fazer o serviço, o trato correto. Quer dizer, não vamos atrapalhar o trigo a dar o seu fruto, não vamos atrapalhar o trigo a crescer bem. Vamos tirar o joio, assim o trigo tem mais espaço para crescer. Por que a gente faz isso? Esses servos aqui são trabalhadores, eles estão realmente ligados, conectados, né? Ao dono do campo. Eles são pessoas capazes, mas ao mesmo tempo são fiéis, e eles querem ajudar o dono do campo com isso. Mas olha o versículo 29, não, perceba que é um não assim, bem categórico. Não, não façam isso. Não queiram tirar o joio do meio do trigo. Não tentem, não é hora, não é o momento. Perceba que para o dono do campo, nada o surpreende. E ao mesmo tempo, nada, pela história aqui, nós não entramos ainda na explicação, mas nada para ele incomoda. De momento, não vamos tirar. Não vamos tirar. Replicou ele: para que, ao separar o joio, não arranquemos também com ele o trigo. Olha a preocupação do dono do campo. Não é com o joio, mas é com o trigo. O joio, que é o impostor
está no meio do trigo, o dono não está preocupado em cuidar do trigo. Seguindo o texto, deixai-os crescer juntos. Marque, se você quiser na sua Bíblia, deixe crescer juntos, até a colheita, isto é, haverá um momento que acontecerá essa separação. Não é agora, não é já, mas acontecerá. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Aí são pessoas especializadas para fazer a separação. Os servos, eles são especializados para cuidar do trigo, para proteger o trigo, mas não para tirar o joio. Quem vai tirar o joio serão outro grupo de pessoas. São outras pessoas que têm essa função. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, marque isso, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu acho isso muito bonito. Ele podia falar no celeiro, todo mundo ia entender que era dele, mas ele faz questão de falar no meu celeiro. Perceba, a preocupação do dono do campo é com o trigo. Na hora certa, o joio será tirado por um grupo específico que tem a função de tirar isso. Mas o trigo não, vai no meu celeiro. Vamos para a explicação agora. Versículo 36 ao 43, nós temos a explicação que o Senhor Jesus dá para esta parábola. Então vamos ler? Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Bom, ele contou a parábola, conversou mais um pouco e foi embora. Chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Aí Jesus vai explicar. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então esse homem aqui, que é o dono do campo, que vai semear boa semente, é o Filho do Homem. E o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, os filhos do maligno. Isto é, no mundo está todo junto. No mundo, todos convivem. Tanto o joio quanto o trigo. Verso 39. O maligno que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Perceba que nós temos a explicação bem detalhada. Nós não precisamos recorrer em ginásticas mentais para entender. Talvez eu e você fiquemos um pouco espantados com a declaração de Jesus aqui. Mas a explicação está aqui, né? Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E olha que Jesus dá um passo a mais, porque ele diz aqui: e mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino
todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Perceba que a convivência do trigo e do joio não é só junto ali, mas muitas vezes o joio tem alguma atividade semelhante ao do trigo, mas que gera o escândalo, que gera iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos, que é o trigo, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós falamos sobre esses impostores. Por isso que nós demos a marca do verdadeiro discípulo. Hoje nós estamos falando a marca do discípulo. E a pergunta que nós fizemos é: como saber se uma pessoa é um verdadeiro ou um falso discípulo? Como saber? E nós poderíamos dar vários sinais do que é um verdadeiro discípulo, ou várias marcas, mas nós ficamos em um sinal, em uma marca que entendemos ser o principal, que é a marca da obediência, ou da submissão ao Senhor Jesus Cristo, ou a Deus, se você quiser preferir assim. E nós preferimos a palavra submissão, não que a palavra obediência esteja errada, é que nós entendemos, pelo menos pessoalmente aqui, nós entendemos que a obediência tem aquela ideia de você obedecer a uma ordem, mas muitas vezes o seu coração não está naquilo. Então você pode realizar aquela obediência com murmuração, reclamando, querendo realizar aquela ordem rapidamente, sem zelo, né, a obediência. Nós entendemos assim que a palavra obediência inclui um pouco essa ideia. E nós preferimos a palavra submissão, porque ela tem a ideia de uma obediência de coração, de alma, uma obediência em que você tem zelo por aquilo. Uma obediência que muitas vezes você pode não entender bem, mas você entende que deve ser daquele jeito, porque quem está mandando é o Senhor. Se o Senhor está mandando, então Ele sabe por que está mandando. Então eu vou realizar aquilo. Mas se você preferir a palavra obediência, também não tem problema nenhum. Né? Uma pessoa pode declarar que crê. Aliás, se você perguntar por aí, lógico que nós vamos ter o grupo de ateus, tal, mas assim, no geral as pessoas creem em Deus, aceitam até Jesus Cristo, muitos até de forma histórica, né? Então assim, uma pessoa ela pode declarar que crê em Deus, mas se sua vida não for caracterizada pela obediência àquele que confessa como Senhor, algo está errado. Se eu não me engano é Tiago, nós vamos ver um pouco mais para frente, Tiago que diz que o diabo também crê e teme. Crê e teme. Então, parece que o caminho de se perceber o cristão, o discípulo, nós preferimos a palavra discípulo também, porque ela está mais contextualizada com a Bíblia, somente com o Novo Testamento, a palavra discípulo. Então, o discípulo, o que caracteriza o discípulo não é somente a fé, mas é a submissão, é a obediência. Isso o caracteriza, é a marca dele. A marca do discípulo, a principal marca do discípulo do Senhor Jesus Cristo é submissão ao senhorio de Jesus. Se ele tem Jesus como Senhor, consequentemente ele está debaixo da ordem desse Senhor, do domínio desse Senhor. Por conseguinte, ele irá obedecer. Então não é algo à parte, é algo que está dentro dele, dentro da alma do discípulo, dentro do coração do discípulo. Faz parte da sua natureza, do seu DNA, a obediência ou a submissão. Ou você pode colocar obediência submissa.
Quer ver? Lucas, capítulo 6. Vamos abrir lá em Lucas, depois nós voltamos em Mateus. Lucas, capítulo 6. Jesus faz um questionamento em Lucas 6, assim que balança a gente. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Jesus faz uma pergunta, um questionamento direto, assim. Ele vai no fundo, ele vai lá na ferida. Olha o que diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Perceba como essa pergunta mexe, perceba como essa pergunta vai no âmago da coisa. Isto é, chamar Jesus de Senhor, ou dizer que crê em Deus, qualquer um pode fazer. Porém, o discípulo tem dentro dele, do DNA dele, do coração dele, da alma dele, essa marca da obediência, essa marca da submissão. Então eu vou ler de novo, é uma pergunta para você responder, lógico, para eu responder também, para nós respondermos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, aquela pergunta que mexe, a perna bambeia, as pernas bambeiam, mas necessário. Um outro texto que eu quero relembrar com você nesta manhã é Mateus capítulo 7. Mateus 7, lá do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né, conforme nós podemos chamar também. Eu vou ler do versículo 15 ao 23. Olha o que diz, Mateus 7, do versículo 15 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas. Perceba como é difícil você perceber os impostores, os falsos discípulos, os falsos profetas, porque eles vêm disfarçados. Por isso que a marca principal é a submissão, é a obediência. Não são as linguagens faladas. Isso eu vou comentar mais para frente. Não são as posturas. Não são os discursos. Não são as pregações. Uma pessoa pode pregar muito bem, pode arrebatar o seu coração com a pregação, ter um bom discurso, uma boa fala, e pode com isso, durante um bom tempo, enganar muita gente. Mas a questão é, qual é o DNA? O DNA dele, a alma dele, o coração dele é de um servo submisso? De um servo obediente? Os holofotes podem enganar a gente. Há muito tempo atrás, não é recente isso, muito tempo atrás, talvez seja exagerado, mas há alguns anos atrás, né? Lógico, né? Eu conversei com uma pessoa, essa pessoa desanimou na vida cristã, do convívio, porque ela tinha assim um pregador de televisão, de mídia, né, como o exemplo, o modelo dela. E de repente esse pregador começa a tomar atitudes erradas, que não condiziam com a palavra de Deus, até que o escândalo, conforme a gente diz, acontece.
como esse pregador era super conhecido, né, da mídia, então isso foi divulgado. Eu conversei com essa pessoa depois de um tempo, então ela comentou do desânimo dela, que ela tinha perdido o gosto pelo cristianismo, pela vida cristã, por causa disso, tal. Como faz um bom tempo, eu lembro mais ou menos que eu disse para ela assim, é que você se relacionou com uma televisão. Você não se relacionou com a pessoa no dia a dia. Você se relacionou com uma imagem da televisão. Esse foi o seu problema. E muitas vezes nós fazemos isso, nós relacionamos com a imagem, não com a pessoa. Porque a gente não convive dia a dia com a pessoa. Eu costumo dizer, sem pretensão nenhuma, espero que você me entenda, quando eu converso com as pessoas, eu digo, você sabe onde eu moro, você sabe quem eu sou. Então, é diferente do que relacionar com uma imagem, com uma mídia, com as palavras fáceis, né? Vamos seguir aqui, perdão, eu saí um pouquinho aqui, mas vamos voltar aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Toma cuidado com as palavras, com os discursos. Olha o que está acontecendo, olha como que as coisas estão se desenvolvendo. Não a palavra, não o discurso, não as falas. Hoje estão, eu vou falar isso mais para frente se der tempo, hoje estão invertendo muito as palavras. O que antigamente era muito, pelos seus frutos os conhecereis. Colham-se, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Perceba que é o que você sabe, eu sei. É uma categoria aí rural, mas da terra, mas eu e você sabemos. Não precisamos ir muito além disso. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, ao fogo. Então você sabe para onde vai as árvores ou as pessoas que aparentemente são discípulos de Jesus, mas são impostores, são lobos roubadores, são falsos profetas. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha o versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Perceba que são coisas que a gente vê no dia a dia por aí, desde a época de Jesus até hoje. E perceba, em teu nome, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? O que caracteriza um discípulo de Jesus não é o que ele faz em nome de Jesus, mas é o que ele é em nome de Jesus. Não o que ele faz. Perceba que Jesus não está dizendo que o que eles fizeram estava errado. Perceba que Jesus não está dizendo que o que eles fizeram não foi bem feito. Perceba que Jesus não está dizendo que o que eles fizeram não foi considerado. O que Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não tem a marca da obediência, a marca da submissão. Faz e acontece, mas não é.
sei que isso é difícil da gente lidar no dia a dia, de forma bem prática. Então eu diria para você, cuidado com quem faz. Porque Jesus está dizendo que muitos fazem, mas não são. E não está dizendo que não foi aceito o que fizeram. Eles não foram aceitos. Olha o verso 23. Então lhes direi explicitamente, claramente, vou dizer na cara deles, vou apontar o dedo para eles. Essa é a ideia, explicitamente, eu vou falar na cara deles. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Vocês puderam trabalhar no meu nome, mas não com a minha chancela. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Aí vem a palavra dura, mais dura ainda. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Perceba, eles em nome de Jesus profetizaram. Eles em nome de Jesus expeliram demônios. Eles em nome de Jesus fizeram milagres. Mas Jesus fala, não conheço vocês, fora de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, pessoal que está assistindo a gente aqui, eu não vou conseguir terminar tudo que eu trouxe para hoje. Então eu queria dar mais uma palavrinha e a gente orar, e nós continuaremos, quem sabe, Deus permitindo, na próxima terça ou na próxima quinta. Quem sabe na terça, na quinta nós temos uma live para todos nós, lógico, mas também pensando na nossa polícia militar, na nossa guarda municipal, na nossa polícia civil. Então, o último item que eu quero compartilhar com você aqui. As pessoas têm o direito de suspeitar de alguém que diz crer em Jesus, mas não revela em sua vida nenhuma transformação que sustente a genuinidade da sua fé. Perdão o atropelo da palavra aqui. Vou ler de novo o que está escrito aqui. As pessoas têm o direito de suspeitar, ou a pessoa tem o direito de suspeitar de alguém que diz crer em Jesus, mas não revela em sua vida transformação que sustente a genuinidade da sua fé. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Revela isso pela submissão. Você é um discípulo de Jesus Cristo? Revela isso pela sua submissão. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não fazer o que Jesus manda. Por isso, eu volto a afirmar para mim e para você, estamos juntos nesse sentido. Eu e você precisamos voltar para os evangelhos e ler a gente, não ler os outros. Nós estamos lendo o evangelho a partir da cabeça dos outros. Precisamos ler o evangelho não na leitura dos outros, mas na nossa leitura, que o Espírito Santo vai falar conosco. O último texto que eu quero ler com você, que é mais ou menos o que nós já comentamos aqui, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, que é antes do que nós lemos. Nós lemos o 46, agora eu vou ler tudo junto. Olha o que Jesus fala, é a mesma ideia que nós estamos trazendo aqui em outras falas de Jesus. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos
de espinheiros, nem dos abrolhos se vitimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí vem o 46 que nós lemos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Vamos orar? Ó Deus, refletimos na Tua palavra nesta manhã, mexemos com o nosso coração, com a nossa alma diante do Senhor através das palavras que nós lemos no Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, ministra em nós essa realidade de que ser discípulo do Senhor Jesus tem a marca da obediência, da submissão a Ti, Pai. Ministra no coração dos nossos queridos irmãos e irmãs que estão conosco agora, daqueles que irão assistir mais tarde, Pai. Abençoa, agindo com Teu Espírito Santo, Pai, nas nossas vidas. Olha, ó Deus, para esse nosso Brasilzão, que tem sofrido muito, não só com a pandemia, ó Deus, mas com desmandos, com guerras políticas. Olha, Deus, queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor cuida dos trigos que é do Senhor. O Senhor cuida da boa semente que é do Senhor. Te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque a boa semente, os trigos que pertencem ao Senhor, estarão no Teu celeiro. E nós Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, como eu tenho dito, novamente eu repito, que você tenha um excelente sábado. Que você tenha um ótimo sábado, mas na presença do nosso bom e maravilhoso Deus. Amém?